A paz esteja convosco. Eu sou o pastor José Olá Fonseca. Essa aqui é a minha esposa, pastora Maria Aparecida Silva Fonseca. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quadrangular, a gente cumprimenta com paz seja convosco. Esses aqui são nossos 3 filhos, Luiz Henrique, o primogênito, Lauane Cristina e Luan Felipe. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, está escrito assim: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Eu posso traduzir esse versículo assim: Eu plantei, pastor André Vidal e pastora Lúcia Vidal estão regrando, mas o crescimento virá de Deus ou está vindo de Deus. Meus parabéns a este casal que está dando continuidade ao trabalho que iniciamos aí no dia 10 de agosto de 1989, no bairro do Açude 2. Eu nunca esqueci o que Deus falou comigo no ano de 1999, quando Ele me enviou para Volta Redonda. Ele falou comigo: meu servo, vou te enviar para o estado do Rio de Janeiro, para a cidade de Volta Redonda, para você fazer uma obra para mim lá. Você não fará uma grande obra. Você vai ser muito perseguido, acusado, caluniado, vai pensar até em desanimar. Mas eu te digo, seja firme e constante, perseverante. Você vai conhecer lá um casal. Este casal vai dar continuidade na obra que você vai iniciar. Eles, sim, farão uma grande obra. E realmente está se cumprindo o que Deus falou comigo. Passaram-se 6 pastores por aí depois de mim. Pastor André Vidal e pastora Lúcia Vidal são os 7º pastores. Eles estão permanecendo aí há mais de 20 anos. Quero testemunhar como eu e a minha esposa iniciamos os primeiros cultos da igreja. Nós iniciamos esse culto com criança. Eu comprava balas e pirulitos e distribuía para as crianças que brincavam de bola na rua. E convidava elas para ir no culto à noite. Elas iam e lotavam a igreja. E eu comprava mais balas e mais pirulito e continuava esse tipo de trabalho. Elas também iam e lotavam a igreja. Ensinávamos a elas a obedecerem os seus pais e também aos seus professores. E também ensinávamos a elas sobre Jesus Cristo. Essas crianças tiveram mudança de comportamento em casa. Com isso, os seus pais também passaram a frequentar a igreja e lotaram a igreja. E assim foi estabelecida esta igreja. Aluguei um salão no Açude 2. Ali nós iniciamos os primeiros cultos da igreja do Evangelho Quadrangular. Orei a Deus, pedindo a Deus para me dar condições de comprar um terreno, construir a igreja e tirar a igreja do aluguel. Ficamos pagando aluguel por apenas 11 meses e Deus realizou um grande milagre. Deus assentou no meu coração para entrar em contato com um casal de amigos meus que moravam em Sydney, na Austrália. Irmão Jorge e irmã Aparecida, e pedi a eles uma oferta para comprar um terreno em Volta Redonda. Este casal prontamente se prontificaram em me fazer a doação desse terreno. Assim que eu cheguei no bairro do Açude de ônibus, eu desci em frente de um terreno onde era uma oficina mecânica e esse terreno estava vazio e desocupado com a placa "Vende-se". Sentei no meu coração que era esse terreno que eu iria comprar para construir uma grande igreja para o Senhor Jesus. A igreja do Evangelho Quadrangular, em Volta Redonda. E durante 11 meses eu joguei dentro desse terreno 15 pedras. 3 pedras significando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e 12 pedras significando as 12 tribos de Israel. E eu falei para Deus: Deus, eu quero que o Senhor me dê este terreno aqui para eu comprar e construir uma grande igreja para o Senhor, onde nós iremos ganhar muitas almas para Ti. E eu disse para Deus: assim que eu comprei esse terreno, eu vou procurar essas pedras dentro desse terreno, vou fazer destas pedras uma coluna para a edificação da tua igreja. Quando eles me mandaram o dinheiro, eu comprei justamente esse terreno e imediatamente eu comecei a quebrar todas as edificações que estavam dentro desse terreno. Com a ajuda de crianças e de vários irmãos da igreja, nós construímos
um salão de tábua. Esse salão de tábua ficou pronto com 2 banheiros, um masculino e um feminino. Fizemos uma linda inauguração, tirando a igreja do aluguel, transferindo a igreja do açude 2 para o açude 1. Esse salão tinha o comprimento de 6 metros de largura por 12 metros de comprimento. Eu cumpri a minha promessa feita a Deus. Procurei no terreno várias pedras e fiz o lançamento da pedra fundamental da igreja. Coloquei como pedra fundamental 15 pedras. 3 pedras significando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 12 pedras significando as 12 tribos de Israel. Coloquei também a declaração de fé, o estatuto e uma Bíblia virgem, uma Bíblia nova, com a ajuda do pastor José Maria. A boa mão do Senhor estava sobre nós. Jeová Jiré, o Deus provedor, estava mostrando o seu poder e agindo em nosso favor. Proveu todos os recursos financeiros para esta obra ficar pronta. Pagamos somente 1 ano de aluguel, 12 meses de aluguel, porque Deus nos colocou como cabeça e não como cauda. Deus nos colocou por cima e não por baixo. O comprimento desse salão era 6 por 12. 3 meses depois, eu e a minha esposa pegamos uma cortina, dividimos esse salão ao meio e fomos morar no fundo desse salão aí, para não pagarmos também aluguel da casa pastoral. Morávamos eu, a minha esposa e os meus 3 filhos, ainda pequenos. A boa mão do Senhor estava nos abençoando e nos fazendo prosperar. A igreja crescia. A boa mão do Senhor estava nos guardando. E a igreja, ela foi crescendo. Sempre fazíamos mutirões com os irmãos da igreja para tirar a igreja daquele salão que nós construímos de tábua. E os irmãos prontamente se prontificavam a ajudar na construção. Eles não mediam esforços para nos ajudar. Fizemos aí na igreja o tanque de batismal, sala de escola bíblica dominical e também construímos um belíssimo escritório pastoral. Fizemos culto ao ar livre, fizemos evangelismo, toda a igreja trabalhava unida. Eles não mediam nenhum esforço para se unir com o pastor e para se unir com a pastora. Através de evangelismo, tivemos grandes colheitas espirituais para o reino de Deus. Deus realizou muitos milagres de cura divina aí na igreja. Inclusive, muitos devem lembrar quando Deus ressuscitou a irmã Etelma aí na igreja, para a glória do nome dele. Na época, ela era uma grande macumbeira, que comia cadáveres, comia defunto e fazia despacho aí no Rio Paraíba. Realizamos um grande batismo. Vários batismos foram feitos aí na igreja. A igreja crescia, a igreja expandia. Abrimos várias congregações. Em 2 anos, abrimos 10 igrejas e ajudamos na época a construir 5 igrejas. A igreja do Padre Jósimo, a igreja de Santa Rita do Zaru, 2 igrejas no bairro Retiro, a igreja do pastor Edson Felicíssimo e a igreja do pastor Joaquim. E esse belíssimo templo, essa belíssima igreja aí no bairro do Açude. Também tínhamos vários pontos de pregações, culto nos lares. Tínhamos 2 horas de programa de rádio, a Cadeia da Prece Poderosa, incluindo uma FM, em 3 emissoras da cidade. Esses programas tinham o índice número 1 ou número 2 de audiência na cidade e na região. Deus nos deu grandes vitórias nesta igreja. Deus nos honrou nesta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja ficou bonita, a igreja foi linda. E o pastor André Vidal e a pastora Lúcia Vidal, meus filhos espiritual neste ministério, nessa cidade de Volta Redonda, estão dando continuidade na construção da igreja, na reforma da igreja e no crescimento espiritual deste ministério.
Este casal, pastor André e pastora Lúcia, estão de parabéns. Permanecemos nessa cidade de 1989 a 1999. Foram grandes vitórias que Deus nos deu aí. E esse foi o dia da nossa despedida desta igreja. Tudo se esclarece com o tempo. Foi Deus que nos tirou dessa cidade para nos levar de volta para a cidade de Campo do Jordão, aonde nós tínhamos iniciado uma obra missionária no bairro Vila Albertina. E Deus nos levou de volta para lá para nós darmos continuidade e construir lá também um belíssimo templo. Em 1999, passei esta igreja para o pastor Júnior, com a direção do Espírito Santo e com as ricas bênçãos de Deus. Eu e minha família fomos para Campo do Jordão. Reassumimos a igreja que nós tínhamos no ano de 1988, onde nós alugávamos um caminhão de carroceria 13x13 e fazíamos um culto ao ar livre em cima desse caminhão. Na época eles jogavam em nós ovo podre, chuchu podre, tomate podre, jogavam pedras e ainda dava tiro para o alto. Mas a obra estava sendo feita e a obra foi feita. A igreja foi estabelecida. 11 anos depois desta época, Deus me leva de volta para construir o templo. E eu levo comigo a minha esposa, meus 3 filhos, a pastora Albaniza, o pastor Herrera, o pastor Amaro, ex-ancião da Testemunha de Jeová, que congregava comigo e era meu auxiliar de pastor. Levei também 2 ex-padres que congregavam conosco aí no bairro do Açude para me ajudar na igreja lá em Campo do Jordão.